Agora está entrando, estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Quem for chegando vai dando um oizinho para eu saber que a transmissão está sendo propagada. Hoje a gente vai falar aí sobre home office nas corretoras de seguro e como a gente pode sobreviver nessa era do corona. Quem for chegando vai dando um oizinho, pessoal, que esse realmente é um assunto importantíssimo, especial aí. Acho que fazia um bom tempo que a gente não tinha um assunto tão especial para a gente poder tratar e, enfim, trazer aqui como essa época, né? De verdade chega a dar medo. Mas é importante que nós, como empresários, a gente possa estar aí realmente engajado e preparado para o que vem, e a gente está aí nesse caminho justamente para compartilhar algumas informações com vocês, tá? Hoje na nossa live, no nosso bate-papo, a gente tem dois aspectos para tratar com vocês. O primeiro sobre produtividade e como a gente não cair, não deixar a peteca cair. O segundo sobre legalização e alguns cuidados e dicas sobre como a gente tratar aí nesse momento. E para isso, eu tô trazendo aí um convidado especial, é o Everton, que eu tô vendo que ele já tá aqui com a gente. Everton, vou te chamar aqui. Ele que é da Uphold Contabilidade, ele é especialista aí em corretoras de seguro. Eu fiz esse convite especial para ele, de tanto que eu considero esse assunto realmente importante e relevante para a gente falar desses dois aspectos. Deixa eu chamar você aqui, Everton, para a gente poder iniciar. Everton vai estar entrando aí, já mandei o convite, aguardando o Everton responder. Agora sim, Everton entrando, muito bom, muito bom. Olá, Vamos tudo lá. bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, boa noite. Muito prazer ter você aqui com a gente, viu, Everton? Obrigado aí pela participação, é bem importante. E, gente, como vocês devem ter visto aí, eu falando esses dias sobre os temas, aí, dei aí essa introdução, o Everton, ele é da contabilidade e especialista em corretoras de seguros, certo, Everton? Sim, nós temos um escritório aí com 10 anos de vida e meio que nasceu abraçando os corretores de seguros. É uma profissão que a gente gosta muito. É isso aí, legal. E, gente, a gente está vivendo realmente no nosso país, não só no nosso país, no mundo, né? Um momento muito especial aí com essa questão do corona. E eu vejo que nesse momento nós temos três tipos de pessoas, três tipos de empresários. O primeiro é aquele tipo de empresário, não sei se você concorda, Everton, é aquele tipo de empresário que está olhando e tá nem aí, né? Tá, isso aí é mentira. Ah, isso aí é coisa da mídia, tá deixando a vida levar. Existe o segundo tipo que está desesperado, que está surtado e que está travado, que está simplesmente sem saber o que fazer. E tem o terceiro tipo de pessoa, que esse eu acho que é o corretor que realmente tem sucesso, é o empresário que tem sucesso, que é aquele que olha para a situação, é algo que não está sobre o nosso controle, e ele fala, ok, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Como a gente pode tratar esse tipo de situação? E é justamente por isso que a gente está aqui hoje. E aí eu abri uma caixinha aí para vocês nos últimos dias, porque eu já venho falando desse assunto, né, Everton? Já desde a semana passada. Quem não viu ainda, vai lá nos meus destaques, olha lá que tem lá um destaque chamado Corona. Eu estou fazendo aqui vários stories só falando sobre esse assunto. E aí eu abri lá uma caixinha para o pessoal me mandando algumas perguntas, Everton, para eu poder te fazer hoje. Para a gente tratar aí de todos esses assuntos, resolvendo realmente o que o pessoal tem de dúvida. Então, posso trazer as perguntas para vocês? Show de bola, manda pau. Legal. Pessoal, só uma coisa. As perguntas que vocês forem tendo dentro dos assuntos que a gente for colocando, o que eu vou fazer? Para não ficar aí cortando muito, ficar uma dinâmica bacana, vou trazer as perguntas para o Everton, vou trazer as perguntas para mim, e no final a gente abre aí para bater aquele papo como a gente sempre faz toda quarta-feira, tá bom? Então vamos lá, senhor Everton. Primeira pergunta. Todos na corretora podem fazer home office? Ô, Cláudio, show de bola aí. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar com você, uma pessoa que está sempre preocupada em ajudar o corretor de seguros, né? Nem todo mundo tem essa preocupação igual você tem. Muitas pessoas ainda têm a mentalidade de que, não, fulano de tal é meu concorrente, eu não vou dar informação para ele. Você vem num mindset diferente, quer dizer, ajudando cada vez mais as pessoas.
principalmente nesse momento, que é o que você bem colocou aí, pessoas que estão apáticas, não sabe, ficou travado ali, deu como se fosse um computador, deu pam, destravou. Tem as pessoas que estão desesperadas, e a gente vê isso muito em grupos do Facebook aí, nossa, o corretor já acabando com o mundo. E tem as pessoas que, como você, tem, peraí, vamos respirar, vamos controlar nossas emoções, vamos pensar o que pode ser feito para que a gente possa, além de tudo, não propagar mais esse problema e Legal. também ver a solução, o que é sempre onde tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, então é importante a Exato. gente conseguir enxergar dentro desse furacão, que é difícil, oportunidades de negócio para a gente poder trabalhar. E aí Verdade. você tem colocado aí quais os tipos, né, o que todo mundo pode fazer home office. Em teoria, todo mundo poderia fazer, mas você tem que lembrar, você tem que levar em consideração que tem muitos corretores de seguros que ainda trabalham num formato muito tradicional, que trabalham com Verdade. alguns tipos de produto que exige assinatura, exige ir lá pegar papelada. Então, por exemplo, esse tipo de situação não tem como. Como que você vai fazer dentro da sua casa? Você vai trazer o seu cliente para sua casa? Não seria Não dá. possível. Então, assim, a Até porque grande agora maioria... fisicamente, até porque agora fisicamente, pelo menos aqui em São Paulo, já não pode mais ter visita, já entrou aí a partir de Não, pô, segunda-feira algumas regras, né? já falei lá no condomínio que eu moro pro cara colocar um segurança lá, já barrar todo mundo. Não deixa entrar mais não. Nem familiar. Mas então, assim, então a gente tem que lembrar que, mediante o que é possível, obviamente, muitas coisas dentro do seguro é perfeitamente possível para fazer de casa, fazer cotações, fazer acompanhamento de apólice, fazer saber se tudo deu certo, o atendimento, que é o mais importante, o que você consegue fazer de onde você estiver, né? Basta Verdade. ter um telefone, internet e tudo mais. Nós temos muitas ferramentas, né, hoje para poder trabalhar. Mas vai ter ainda aquele pessoal que vai falar, não, mas home office não dá, porque eu tenho que colher o papel. Eu lembro quando eu estava... A gente tinha um escritório em outro lugar, a gente recebia muito corretor de seguros lá, hoje a gente recebe um pouco menos, e os corretores de seguros, eles tinham o hábito de levar aquelas pastinhas de convênio, que vinha aqueles calhamaços, sabe? Que você preencheu Papel errado, tinha para que todo começar lado. tudo de novo. Verdade. Então, Até essa é a hoje é pessoa que muita gente. até quem trabalha dessa forma não vai conseguir, né? Então, aí é uma questão também de se adaptar nesse momento aos produtos e tudo mais. Mas, em teoria, seria possível em boa parte dos seguros trabalhar, sim, de forma remota. Certo, legal. E falando dos funcionários, você vê então que todos os funcionários, então, não tem problema legal aí na parte, mas eu nunca trabalhei, eu posso então colocar todos os funcionários como? Você pode colocar, mas existe uma metodologia para você fazer isso, né? Que é onde que a gente vai informar para o pessoal aqui, né? Por Legal. exemplo, é extremamente importante que você tenha ali um contrato aditivo com os seus funcionários, né? Que você coloque as regras do jogo de como ele vai trabalhar o home office, porque Legal. diga lá. Essa era até uma pergunta que eu ia te colocar, mas eu acho que vale a gente colocar assim que existem dois cenários, né? Existem o momento corona e existe o momento ad eterno home office, né? Eu acho que ainda, claro, não deu nem tempo de ter nenhum tipo de julgamento alguma jurisprudência em relação a isso, mas eu acredito, isso sou eu, Cláudia, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que nesse período de home office para época de corona, vai ter uma legislação um pouco mais maleável. Mais Você acredita que tranquila, isso aconteça? Sim, porque assim, a legislação em si de home office ela é muito fraca. Não existe muito na CLT regras claras de como funciona isso, né? E aí, assim, o que está pegando agora não é nem questão, quando você fala de corona e tal, não é nem a questão em si do home office, mas tem pessoas que, por exemplo, estão querendo fazer o quê? Pô, eu posso dar férias coletivas para os meus funcionários nesse período para aproveitar já que... E aí, em teoria, férias coletivas, você teria que avisar com antecedência, tem que levar uma carta lá no sindicato, protocolar, aquele processinho todo. Esse tipo de coisa, por conta do corona, está sendo amenizado. Olha, cara, dá para dar uma quebrada nessa questão de ficar levando, protocolando. Já
já sai fazendo. Mas Perfeito. o home office em si, né, ele não é muito utilizado. Eu vejo assim, a grande maioria dos corretores que trabalham de forma sozinha, por exemplo, o cara abriu a corretora dele e a corretora ele provavelmente ele trabalha de forma home office. Certo, Provavelmente. Agora, quando certo, ele tem funcionário, aí já às vezes ele está dentro de uma unidade, de uma sucursal, de uma seguradora, que cede certo. sala para ele e tudo mais. Aí já não é tão home office assim, aí temos ressalvas, né? Certo, legal. E me diz uma coisa, nessa questão aí de, tá, precisa fazer um aditivo, se você quer ter 100% certinho, você faz um aditivo, mas a gente acredita que talvez seja amenizado algumas coisas, mas algumas coisas básicas acho que tem que ser respeitadas, e aí eu acho que vai caber com uma segunda pergunta aqui, que é assim, em home precisa pagar benefícios, como, por exemplo, alimentação, vale transporte, como funciona isso, Everton? Sim, é muito comum, a gente está recebendo muitas dúvidas aqui dos nossos clientes que estão achando o seguinte, que o fato de ser home office vai tirar algum tipo de direito ou de benefício dos colaboradores. E não necessariamente funciona assim, né? A gente tem acompanhado, vale transporte talvez não faça sentido mesmo. O cara não está pegando transporte público porque você vai pagar. Então isso, logicamente, você não vai pagar. Mas vale alimentação, né? Vale refeição. A gente tem acompanhado aí algumas decisões das varas trabalhistas dizendo não, você precisa pagar, independente de onde ele está, ele deveria estar almoçando, então você pode pagar sim. Fora isso, ainda tem outras questões também. Por exemplo, você concorda comigo que quando você põe o seu funcionário para trabalhar home office, em teoria ele está usando a energia elétrica da casa dele, em teoria ele está usando a internet dele, Verdade. em teoria ele pode... Você que tem outra pergunta já aí, provavelmente nesse sentido, porque eu tenho recebido muito também, em teoria as pessoas podem usar os equipamentos dela. Como é que fica Sim, toda essa situação? que é inclusive uma das perguntas assim, o que, que eu preciso pagar para a pessoa? Eu preciso de alguma forma dar os equipamentos? Eu preciso pagar a luz da casa dela? Ou pelo menos uma parte, internet? Como é que se dá esse aspecto? Então o que a gente tem visto, né? Que a gente tem acompanhado corretoras aqui que a gente atende, que já estão fazendo esse tipo de trabalho, acompanhados inclusive por bancas jurídicas trabalhistas. Eles estão fazendo o seguinte, e essa é uma boa recomendação. Dentro do contrato de aditivo que ele vai fazer com esse funcionário, ele vai colocar as regrinhas do jogo. E as regrinhas do jogo, assim, quantas horas de trabalho essa pessoa vai trabalhar, porque às vezes a gente tende a achar também que a pessoa trabalhando dentro de casa ela vai trabalhar menos, mas às vezes ela trabalha mais, porque ela perde a noção dos horários. Então é importante Verdade. também estabelecer, olha, você tem a sua pausa para você almoçar, assim assado. Eu vou remunerar você um percentual de ajuda de custo para cobrir os seus custos de energia elétrica, de internet e tudo mais. E aí a gente tem visto aí uma regra que as varas trabalhistas têm colocado, que é o seguinte, que essas ajudas de custo elas não podem ser superior a 25% do valor do salário do funcionário. Então vamos imaginar aqui uma situação. Se esse cara trabalhasse o mês inteiro dentro da casa dele, você colocou ele lá para trabalhar o mês inteiro, ó, que a gente está acompanhando aí, teoricamente, nós estamos iniciando essa crise do corona, né? Eu Sim. comentei com você antes da gente começar a live, numa outra oportunidade, que eu fiz uma reunião com mentoria aí, que eu faço parte de algum grupo de contadores, e que os estudiosos estão dizendo que essa crise vai se estender por 16 semanas. Então, quer dizer, nós ainda estamos É um tempo começando. considerável. Que o pico da crise ainda vai se dar daqui 20 dias. Ou Ou seja, dá seja, tempo ainda nem até é de se 20. preparar, né? Dá tempo até para o corretor se preparar. Com certeza. Então, assim, mas o que eu quero dizer aqui? Então, pode acontecer de situações que corretores vão achar prudente que o seu funcionário trabalhe o mês inteiro na casa dele. Não, por exemplo, aqui no escritório, o que a gente tem feito? A gente está pensando em fazer o quê? Nós temos uma equipe vem um dia sim, um dia não. Então, assim, a gente vai revezando, nós temos uma área legal aqui e tal, que eu consigo depois passar das pessoas. Um dia a pessoa vem presencial, trabalha aqui, outro dia ela trabalha home office. Entendi. Preparando todo o Mas eu escritório para acredito que isso.
Eu acredito que até essa atividade aí, parte, a gente começou essa semana aqui no nosso escritório também como uma espécie de rodízio. Agora tá todo mundo, só tá indo realmente os meus 2 sócios, por diversas questões, Eu vi mas o vídeo deles lá conversando com os funcionários fantasmas. conversando com conversário funcionários, exatamente. E aí a ideia era justamente fazer com que eles não precisassem pegar condução, e hoje saiu inclusive que lá no ABC, aqui em São Paulo, para quem não conhece, Já lá no tá ABC, proibido. algumas cidades, já não vai ter mais transporte geral a partir de amanhã, reduz, depois do dia 29 é 0, 0. Aí entra, tipo, todo mundo vai ter que em algum momento entrar no home office, não tem jeito, né? Por mais que agora esteja no rodízio. Sim, e aí o que acontece? Por exemplo, aqui no escritório a gente criou uma política de carona, porque nós trabalhamos meio que perto dos funcionários, então a gente fez o Isso é quê? bom. Dividimos, cada TOS foi e fez um roteiro para pegar o pessoal, só o que não dava, porque completamente fora da rota não dava. Mas, assim, acabou de sair também agora aí uma notícia que o Bruno Covas está dizendo que provavelmente os estabelecimentos vão ter que fechar as portas a partir de segunda-feira, somente as atividades essenciais, por exemplo, farmácia, supermercado, posto de gasolina. Então, assim, nem que você não queira, você vai ser forçado a trabalhar de forma de home office. E aí, só voltando naquele ponto, então, assim, mas legal, então faz sentido a empresa, de repente, ela dar uma ajuda de custo para você, porque não pode sair do seu bolso, né? Você já está trabalhando na sua casa usando energia elétrica, faz sentido ela reembolsar isso, né? Então, por exemplo, vou te dar até um exemplo. A minha esposa trabalha num grande banco, né? Um grande banco, e aí o banco, lá onde ela trabalha, só na área que ela trabalha, tem 2.000 funcionários, imagina. Uau, é gigante mesmo. Então, assim, gigante. E aí você fala assim, pô, qual o risco de ter lá uma crise forte lá dentro? Então, o que eles fizeram? Eles compraram 700 notebooks e estão distribuindo para a equipe. Mas você fala assim, pô, mas tá bom, e os outros 1.300 vão trabalhar como? Aí o que fizeram? Fizeram lá um formulário no Forms ali para preencher quem tem computador, quem tem equipamento, quem não sei o que, não sei o que. Legal. Se a pessoa tiver possibilidade de utilizar o equipamento dela, eles vão fazer um aditivo ali que vai remunerar essa utilização. É como se ele estivesse fazendo um aluguel das suas máquinas. Um aluguel, né? Inclusive, aqui no escritório, a gente fez algo mais ou menos assim. A gente conversou com cada um, quem tinha, quem podia usar o seu, quem não tinha, como que a gente iria fazer. Alguns levaram notebooks, que nós já tínhamos alguns notebooks, mas não dava para todo mundo aqui no escritório. E a gente, na sexta-feira, falou, vamos fazer um orçamento para alocação. Aí, quando foi na segunda-feira que a gente ia pedir alguns notebooks, já não tinha mais. Não tinha. Na empresa que a gente orçou, não tinha. Aí eu falei, vixe, danou. Então, vamos fazer o quê? Levar o computador físico mesmo. Aí perguntando, tem espaço para computador mesa mesmo? Tem. Ok, beleza. Pagamos o Uber para eles, colocamos o computador e eles foram embora com o computador do escritório e tudo. Para não ter... Isso aí, assim, ó. Adaptar, tem que se reinventar nessas horas, né? Nesse momento aqui a gente tem que tomar soluções drásticas e assim, e o legal é saber que a sua equipe ela está super de boa com essa situação e inclusive apta para te ajudar, porque, pô, beleza, eu quero pagar, não quero, mas não. Então, assim, é muito do mindset também das pessoas, né? De, pô, é benéfico para ela também, ela não vir correr risco de pegar condução e tudo mais, né? E a gente jogou super aberto com o time, eu acho que fica até a dica aí, acho que a transparência, a gente foi bem transparente com eles, falou assim, olha, pessoal, dá para fazer home office? Dá, só que a gente precisa do suor e o sangue, a dedicação e o amor de cada um de vocês pela empresa. Vocês estão dispostos? Estamos. E foi mais franca ainda. Falei assim, olha, sendo bem sincera, se a gente não se unir nessa hora, as coisas vão bugar, vão parar de acontecer, daqui a um tempo não tem mais empresa. Então a gente precisa se unir, porque junto a gente é mais forte. E é isso que eu falo também para os corretores. Junto a gente é mais forte. E aí, Everton, entra num outro ponto aqui que eu queria até te perguntar. Agora há pouco você falou dessa questão de horas, de trabalhar mais horas ou menos horas. Tem uma pergunta aqui que veio também, que é em relação a ponto. É preciso bater ponto? Como que funciona aí na questão legal?
Tá. Então hoje é o seguinte, hoje está pacificado que empresas com menos de 10 funcionários, né, registrados, eles não precisam ter o controle do ponto. Porém, né, é uma faca de dois gumes, né? Tá bom, você não tem controle de ponto, legal, bacana, aí amanhã o seu colaborador te aciona na justiça falando que você que fez 50 horas extra para você. Ou você, ao contrário, você foi lá e descontou dele, falou que ele está em atraso. Então, é um tema complicado. Então, assim, nós não recomendamos não fazer, por mais que não seja obrigatório, nós não recomendamos ficar sem um controle de ponto. E hoje, cara, tem N aplicativos que você faz esse controle remotamente. Então, Aqui na empresa a sites que gente paga baratinho. Aqui na empresa a gente usa um que não é caro, que é assim, acessível, chama Ponto Mais. Não Sim, estou ponto mais indicando, bem não estou conhecido. ganhando R$ 1, mas hoje eu vou passar a indicação das coisas que eu uso. Sim, Chama e você vai Ponto ver Mais. assim. E é uma ferramenta muito bacana, porque assim, é, ele tem todo um controle de IP, você tem como colocar uma Ele quilometragem do ponto, da Ele onde que põe você pelo vai. GPS, ativa pelo GPS, ele já traz o endereço que a pessoa está ou algo bem próximo. A gente bate o ponto, a pessoa tira uma foto mostrando o local que ela está, ela faz tudo pelo celular, então assim, é bem prático e a gente já usa há alguns anos, inclusive, não é de agora. E sempre foi assim, tanto que facilita até para nós como empresários, que depois a gente faz os fechamentos, só imprime aquelas fichas, no caso, gera os PDFs, manda para o contador e Tá bom, resolve nossa resolveu. vida. É isso. Então, assim, e não é uma solução cara, não é um absurdo. Então, assim, você tem várias soluções aí que tem muita tecnologia para pegar até o malandrinho, sabe? Aquele malandrinho que ele bate o É, ponto, depois ele vai lá dar uma passeada, jogar um fliperama e voltar. Tem é, muita mas coisa, né? aí eu tenho até algumas outras perguntas que fala aqui, como a gente controlar e tudo mais. Eu acho que a gente controla contra fatos não há argumentos e contra números a gente não tem mentira. A pessoa, se você tinha controle antes, você vai analisar os dados antes e os dados agora. Quantas ligações? Quantos atendimentos no WhatsApp? Quantos chamados no e-mail? Quantos tickets abertos? Tudo lá no nosso escritório é mensurado. Cada ticket, cada e-mail que chega, abre um ticket. Cada WhatsApp que chega, abre um ticket. Cada ligação vai computando lá no TW, no sisteminha lá de telefone. Então, tudo é medido. No nosso processo tem exatamente o que cada um tem que fazer. Então, fica fácil. E quem não tem, tem que colocar isso em jogo. Tem que começar a fazer agora, senão vai perder controle. Ontem você fez quantas ligações? E hoje? Se não tem números passados, não tem problema. Começa a medir daqui para frente. Acho que isso é importante a gente deixar aí bem claro para eles, né? Com certeza, mas é assim, Glauco, você tem uma mentalidade muito voltada para a performance, né? Você é vamos dizer assim, você não é um dinossauro, você é um tubarão. Mas a Meu grande sobrenome é maioria. Sardinha. Meu sobrenome é Ai, Sardinha. É Cláudia tem uma Maria ligação Sardinha aí. Simplício. Já tem uma ligação aí, né? Já Mas tá uma a conexão. a maioria dos corretores, eles estão muito enraigados no modelo de gestão passado, que eles foram SLT há 20 anos atrás. Não, que é o controller por horário de chegada, para ficar aqui 8 horas e tem que sair às 18, senão não funcionou. E não é É o mais assim que funciona resultado. no mundo, né? É o resultado. É o resultado. Então, por exemplo, aqui no escritório também, o que a gente acaba fazendo? A gente também tem um super programa de gestão de tarefas, chama Gesta, ele é especializado para contabilidades, mas tem para mercados também, para corretores de seguros. E aí o que você coloca? Você coloca todas as demandas lá daquele colaborador e o que importa é simplesmente o resultado, o cara entregar. Se o cara vai chegar aqui 10 horas, 5 horas ele fez tudo, lindo, maravilhoso, parabéns, ele foi eficiente. O que eu vou falar do cara? Né? Hoje a gente já está vendo aqui, inclusive, lá na mentoria, os nossos amigos contadores, que o pessoal trabalha com duas telas e tudo mais, e o cara trabalha assistindo no YouTube, entendeu? É. Outra mentalidade. E ele tá nem aí, mano. Ele fala, cara, os caras não entregam, o que eu vou reclamar? Fala, se o cara não entregar, eu vou lá e ferro Sim. ele, mas... Aqui no escritório a gente não bloqueia também. A pessoa quer ficar com um fonezinho dela, ouvindo um YouTube, alguma coisa, a gente também, uma música,
Claro, não um ambiente para um incomodar o outro, mas cada um no seu fone. A Não gente tá também não curtindo reclama. samba, ou tá fazendo sofrência, não dá, né? Mas Ainda mais porque nem todo mundo gosta do mesmo tipo de música. É vai mais que vem um difícil, funk, aí é não mais, dá. é mais difícil um pouquinho isso nas atividades que atendem no telefone, porque aí tem que ficar pausando o tempo todo. Mas, por exemplo, nas atividades que não estão ligadas direta no atendimento, seja as questões administrativas, marketing, é tranquilo. Mas a gente não proíbe ninguém, mas desde que entregue, essa é a verdade. Mas uma coisa eu vejo aí, ainda tem um monte de pergunta para a gente bater papo aqui, mas uma coisa que eu Sim, vejo sim, aí, eu quero claro. a sua opinião, Everton, é assim, eu acredito que pode acontecer algumas coisas, mas depois disso, você acredita que eles vão querer continuar muita gente em home office, vai pegar o gostinho e ver que é mais barato? Ah, com certeza, né, Cláudio? Isso assim, ó, a tendência do mundo, eu acho que é essa, né? Até nós mesmos aqui estamos avaliando isso, porque se eu for ver aqui, eu estou numa laje aqui no Tatuapé, de, sei lá, 130 metros quadrados, tem uma área, ela é praticamente um bar externo ali, quase, a gente chama de Skyline, e aí você fala assim, beleza, legal, super top, bacana, só que isso me custa 10 pau por mês, né? 10 pau por mês. É E aí um você fala aluguel assim, carinho, não tem jeito. se isso der certo, se meus clientes eles se adaptam, se nós conseguirmos também todos nos adaptarem, eu poderia ter um escritório por R$ 2.000, simplesmente uma pequena base quando a gente precisar se reunir e tudo mais, estaria revertendo esses 8.000 para eles mesmos, em Exato, em bonificação, benefícios, em em diversas benefício, em outras coisas, entendeu? Então, assim, coisas. às vezes a gente está engessando o dinheiro aqui, se eu for para pensar que o meu contrato é 5 anos, eu deixar 10 pau por mês, quanto que eu não deixei aí na mesa, né? Então, É, isso é uma coisa que o corretor também tem que avaliar, né? Será que faz sentido ele estar trabalhando num aluguel? E aí tem muitos corretores que eu tenho certeza que estão dentro também de unidades de sucursais, né? E aí também acaba sendo um aluguel porque o cara tem que trocar em produção daquela bandeira e não necessariamente o perfil do cliente dele, aquela seria o melhor, então ele deixa de ganhar para cumprir um contrato que ele tem. Tudo verdade. isso o corretor ele vai ter que reavaliar o modelo de trabalho dele, porque às vezes não está mais fazendo sentido, né? Vai ser natural, né? Eu vejo que assim, o modo de consumo das pessoas vai mudar e o modo de a gente oferecer o serviço também tende a mudar. Eu vejo que tende a mudar muito e muito forte, porque a gente vai começar a visualizar de uma forma diferente essas coisas, esses números, porque até então a gente não se arriscava, né? Eu vejo que muita gente não se arriscava. E aí depois que foi obrigado, vai falar, e não é que é bom. Eu, particularmente, eu amo ficar em casa, trabalhar de casa. Eu produzo, sem brincadeira, 10 vezes mais. O Léo, meu sócio, o Léo tá até aí com a gente, o Rodrigo tá aqui do lado também. Eles, particularmente, não gostam muito, mas eu produzo muito mais. Essa é a verdade, né? Mas nem tudo Com são certeza. flores, né? Nem tudo são Não, flores. não. E aqui tem mais uma pergunta que é: qual a maior dificuldade que você vê em home? E como enfrentar? Aí, assim, eu vou dar a minha visão, eu queria que você desse a sua também, tá? Eu vejo Tá. assim, o que eu vejo como maior dificuldade para a gente trabalhar dentro desse cenário de home office? Primeiro, o controle e a motivação da equipe. Se você não está muito bem alinhado com o time, se você não tem controles, ferramentas, números, gente, a gente tem que ser fissurado em números. Se a gente não tiver muito envolvido nesse processo, você perde a mão. Daqui a pouco tem funcionário seu dando balão aí e, ó, pra vocês terem ideia, infelizmente, eu já vi pessoas de grande empresa que faz home office toda sexta-feira. Toda sexta-feira faz home office. E aí pega e fala assim, sexta-feira é o meu dia de folga, é o dia que eu deixo para resolver as minhas coisas pessoais. Ele trabalha de segunda a quarta na empresa e na sexta vai resolver as coisas pessoais. Aí eu fico pensando com os meus botões, falo assim, poxa, se o time, se o líder, a liderança estivesse realmente analisando, controlando em detalhe esses pontos, seria talvez muito mais fácil de mensurar isso e evitar, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é a maior dificuldade para o corretor, principalmente para o pequeno corretor. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque ele não tem esse sistema todo de gestão para ele poder
avaliar quem está entregando e quem não está entregando. E aí ele pode tomar esse tom buzinhainho, esses pequenos golpes do malandrinho que fala assim, não, legal, sexta-feira é minha folga. Então, na verdade, eu estou trabalhando 4 dias por semana, não 5, né? Então, esse que é um dos contras mais pesados aí. Fora isso, assim, que quando for trabalhar também nesse formato, ele tem que entender que alguns tipos de produto não dá para ele trabalhar. Simples assim, Verdade, né? verdade, verdade. Então, Não é qualquer tipo de produto e ele tem que ter tudo muito controlado. Ele tem que ter meta, as metas muito bem definidas, ele tem que saber como prospectar, que é outros pontos que eu quero falar aqui também, mas ele tem que ter uma comunicação muito boa com o time, porque se ele não falar com o time, cada passo do dia a dia, olha, pessoal, como que foi o dia hoje? Por exemplo, a gente está tendo aqui um combinado com o pessoal que a gente vai fazer reunião todos os dias a gente vai ter esse bate-papo com eles, para quê? Para justamente a gente resolver todos os pontos. A gente tem a reunião diária das 10 horas, agora a gente até combinou com a reunião diária das 10 horas, para a gente alinhar todos esses pontos, né? Não tem como ser diferente. Peraí, então, é assim, ó, não quer dizer também que você vai fazer uma reunião de 1 hora com eles. É uma reunião de É 5, uma 10 reunião de... minutos, pá, focada. Exatamente, é uma reunião sem brincadeira, de 5 minutos para falar, pessoal, qual foi as dificuldades ontem? Por exemplo, hoje foi É assim, qual tipo um foram as to-do, né? dificuldades ontem? Tipo um É, to-do. Ó, nós deixamos essa lição aqui. Você fez? Não fez? E por que não fez? Ah, por que fez? exato. Deu certo? Por que não deu certo? Entendeu? É mais nesse sentido. Exatamente. Exatamente, para justamente alinhar os pontos aí que precisar e poder caminhar, né? E aí, deixa eu falar mais uma coisinha que de repente você pode complementar com algo que os corretores te falaram aí, eu vou falar as que eu uso aqui, tá? Que me perguntaram quais ferramentas podem ajudar nessa gestão, nesse controle e nesse processo. Aí, se faltar alguma que você fala, ah, Cláudia, alguém aqui dos meus clientes usam, você coloca aí, ó. Então, por exemplo, para controle de processos, de etapas, então, por exemplo, entrou uma proposta, o sistema alerta, entrou toda uma comunicação, resposta para cliente, a gente usa o Pipefy, mas existe também, para quem aí não conhece o Pipefy ou não quer estar gastando dinheiro com essa ferramenta, não é tão barata, tem também o Trello, que de repente pode aí, de alguma forma, conectar com a necessidade. Para acesso remoto, então, eu estou aqui na empresa, o meu funcionário está lá na casa dele, e se der um pau no computador? E se precisar de uma ajuda, como que funciona? Acesso remoto. A gente usa aqui o TeamViewer. Então, é uma ferramenta que dá acesso, a gente já usava há muito tempo, e agora intensificou mais ainda. Para o WhatsApp, existem... Pessoal, quem for gostando, eu vi que entrou coraçãozinho aí, pode colocar o dedo no coraçãozinho, compartilha essa live aqui, compartilha essa live para chegar aí mais pessoas, que eu acho que essa mensagem realmente é muito importante para o corretor que quer aí sobreviver a esse cenário. Falando aí do WhatsApp, como eu estava dizendo, em relação a ele, eu tenho 2 indicações para vocês. O próprio WhatsApp Business, que já dá muitas funcionalidades. Existe uma segunda ferramenta que a gente usa aqui no escritório, que eu indico para todo mundo, que é chamada Mande um Zap. Essa ferramenta, ela é boa para quem utiliza equipe. Para quem está sozinho, o WhatsApp Business resolve super bem. Mas o Mande um Zap dá para várias pessoas logarem com o mesmo número. Então, você tem o número fixo do seu celular, o número fixo do escritório que você transformou em WhatsApp. Com esse mesmo número, você tem várias pessoas falando em conversas separadas, em departamentos. Então, a pessoa atende tipo uma URA, sabe? Você, para falar no departamento X, digite 1. Para falar no departamento Y, digite 2. E assim, a pessoa se direciona para o departamento que ela precisa e você consegue atender ela com muito mais praticidade. Então, essa não mande um zap. Aí a gente tem aqui uma para reuniões. Então, por exemplo, hoje um colega me chamou, viu que eu postei lá uma foto fazendo a reunião com o time, né? Que estava todo mundo lá na reunião. Aí, Cláudio, que ferramenta você usa? A gente usa uma ferramenta chamada Zoom. É o Zoom Meeting. Essa ferramenta a gente consegue compartilhar tela, gravar, e é bem bacana para colocar várias pessoas. Mas se você está no 1 a 1 ou com um grupo menor, o próprio Skype resolve a funcionalidade. Não é? O Hangout. Boa, o próprio Hangout ou o WhatsApp. O único ponto do WhatsApp é que você não consegue compartilhar a tela. Se você está no Skype, no Skype você consegue compartilhar a tela. No Zoom você consegue gravar. Então, assim, depende o que você precisa, cada uma dessas ferramentas. Então, tem o Zoom,
E o Skype aí que eu gosto bastante, o próprio Hangout, como você falou. Hangout que é o do Google e gratuito, né? Uma ferramenta que a gente usa aqui também, que é para explicar alguma coisa rápida. Então, ou um cliente, porque a gente atende muito corretor, você aí também deve estar sempre precisando explicar alguma coisa. E a gente aqui explica muito de sistema, né? O corretor entrou, olha, não estou conseguindo fazer a cotação, travou daqui, travou dali, e muita coisinha a gente tem que ensinar o técnico, seja fazer um anúncio no Face, a fazer uma cotação. Então, existe uma ferramenta chamada Loom, que dá para gravar tela. Então, de repente, você precisa mandar para um funcionário como fazer determinada tarefa, você usa L-O-O-M, Loom, também é uma extensão do Chrome, também é gratuito e super fácil aí de utilizar. De telefonia, que eu acho que faz super sentido, a gente hoje em dia tá com uma telefonia na internet, ó. Tá todo o time, cada um no local, cada um na sua casa, a telefonia via internet, ela é instalada no computador. Então, todos eles têm um ramal que a gente transfere, que a gente se conversa, que a gente liga para fora, recebe a ligação, transfere de um para outro, cada um na sua casa via internet. Então, é como se eu tivesse várias linhas de telefone instalada na casa deles, mas está tudo através do computador. Outra ferramenta, deixa eu até beber água, se você for lembrando alguma coisa, vai falando aí. Então, eu até queria comentar aqui, assim, ó, nós estamos pensando muito parecido, hein? Ó, a gente, como é prestador de serviço, tem as mesmas essências, né? Então, assim, Sim. nós também utilizamos o Papify para a questão de venda, e o que é legal para o pessoal aí é o seguinte, ó, o Papify bem configurado, você faz o processo de venda tão perfeito, cara, que não tem como errar. Você pode pegar um cara que nunca trabalhou naquilo, você coloca ele lá, ele vai seguir o roteirinho, a coisa vai andar bonitinha. Show de E o bola. mais legal é que esse Pipefy a gente usa aqui também para tudo. Por exemplo, para controlar a emissão. Entrou uma proposta nova, ele entra. Para controlar sinistro, então o sinistro novo, ele entra. Todos os processos, eles são... Exato. Isso. E dá para automatizar de todas as formas, né? Usa para onboarding, então, assim, ele serve para várias coisas. É uma pena só que ele é cobrado em dólar. É uma pena que ele é cobrado em dólar. É uma ferramenta um pouquinho mais cara, mas... Papify. Pipefy. PIPFY. PIPFY, certinho. Como solução em nuvem, por exemplo, que a gente começou você usa o TeamViewer. Legal, a gente também usava. Mas chegou num momento que a gente estava consumindo tantos dados que passou a fazer sentido a gente alugar um servidor na Amazon. Que também não é um negócio de outro mundo, não. Gastar uma grana de outro mundo. No nosso caso, como a gente usa muito os sistemas das empresas, tanto de gestão, né? multicálculo e CRM, eu acabo não utilizando esse serviço de nuvem, mas a gente tem, que eu contratei do Google Drive, que não é os melhores, mas para a gente poder ter o compartilhamento de dados. Então, cria pasta compartilhada. Então, o marketing usa muito esse material. Tem uma pasta compartilhada. Eu quero uma imagem, eu quero logo, eu quero isso. Subir um vídeo, tá tudo dentro dessa pasta compartilhada. Mas aí é mais para o departamento de marketing. As outras áreas não têm aí tanto a usabilidade dessa ferramenta. E aí você também comentou aí porque eu queria só mais dois negocinhos de detalhes, que é legal. Você falou lá do Me Mande um Zap, que também é uma ferramenta muito bacana, que ele é exatamente isso que você colocou, ele seria uma URA de WhatsApp. Então ele vai ordenar quem mandou a primeira, os pedidos primeiro vão ser atendidos primeiro, você tem como fazer esses ramais e jogar para a equipe, você pode fazer gravação de áudio, dá para você mandar imagem, só não dá para você fazer aquela ligaçãozinha maldita do WhatsApp, que ninguém gosta, mas o resto... Eu não gosto daquilo. Tudo. Eu também não gosto, mas então, mas no restante fica tudo registrado. Depois amanhã você consegue lastrear tudo. É show de bola. E tudo com número de chamado, né? E tudo com número de chamado, que é o mais legal. E aí o que acontece? De telefonia fixa a gente tem aqui também. Eu tenho meu telefone aqui. Se você ligar no telefone comercial, nós temos uma URA também. Só que a URA também é uma URA online, que a gente usa um serviço também chamado IPT. Que seria a gente usa a TW. Baratíssimo também, baratíssimo. Assim, muito mais barato, ligação ilimitada em diversos, Brasil inteiro. Isso é legal, por exemplo, o pessoal aqui está indo também trabalhar home office, o cara pega o aparelho dele, leva para casa, se conecta no cabinho lá da net e o telefone colocou lá na casa do cara. Então, super 10. Então, assim, todas essas ferramentas que você está falando
Super legal. Eu só não sei qual é o multicálculo que você usa. Ah, isso daqui. Esse é segredo. Tá bom. Esse é Mas tem segredo, muitos esse é bons segredo. aí no mercado. Tem, esse segredos, esse segredo. Tem coisas que a gente tem que guardar, tem coisas que a gente fala. Não, tô brincando, não é segredo, não. A gente tá aí, claro, sempre analisando e tudo mais, mas não tem problema. Mas como a gente tá muito embrionário lá no nosso sistema junto à franquia, você sabe que a gente agora é franquia, e a gente, então, está muito embrionário. Eu acho que é prematuro eu falar qualquer nome de sistema para multicálculo. É importante todo corretor ter, mas eu acho que é prematuro eu falar nomes de ferramenta, até porque a gente está testando muita coisa. Todo mundo sabe aqui, eu gosto de compartilhar, indicar o que eu uso, o que eu faço. E eu não testei todas, então é difícil eu falar assim, essa é a melhor, porque às vezes quando eu falo, as pessoas, elas entendem que aquilo é o melhor, e não necessariamente, eu estou testando, eu estou entendendo, vamos analisar, se for, pode deixar que no futuro breve eu volto aqui com complemento aí a informação para vocês, mas por Quem enquanto eu manda vou você guardar aí ser essa... influenciadora da área, tá vendo? Aí vai ser todo mundo. É, Tudo que você falou, seu nome mas vai aí junto. Mas aí tem a responsabilidade também, entendeu? Acho que assim, quando Ah, a com gente fala. certeza. É diferente de eu falar assim, olha, gente, estou fazendo um vídeo de um patrocinador. Estou levando a informação, existe essa ferramenta, existe essa entrega de um patrocinador. É diferente de falar, é a que eu uso. Quando eu falo é a Sim, que eu claro. uso, eu meio que endosso, então eu acho que eu É uma preciso referência endossar muito as mais forte. corretas. Beleza, é isso mesmo. Beleza, mas aí tem mais uma coisa, mais uma ferramenta que eu acho que é importante todo mundo saber e que nem todo mundo tem a consciência que isso é uma ferramenta, que é para captação de prospectos. Porque nessa época de corona, muita gente estava assim, mas Cláudia, como que eu vou vender? Eu trabalho A, eu trabalho B, eu não vou poder abrir a porta para a rua, eu não vou poder prospectar, como que eu vou visitar? Enfim, a gente vai falar aí sobre produtos e tudo mais, mas tem uma ferramenta que dá para utilizar e que todo mundo pode utilizar e os corretores usam menos do que deveria, que é o Facebook, gente. Porém, o Facebook, quando eu falo isso, não é o Facebook no aspecto de eu vou postar fotinho, porque só postar fotinho não adianta de nada. A entrega do A Facebook entrega é fraca. é horrível, horrível. É para fazer anúncio, é para atingir de verdade e fazer a captação do lead. E pensando nisso, aí até primeira mão para vocês, pensando nisso, vocês sabem que eu tenho o curso Top Corretor. O Top Corretor, ele é um curso extenso, trabalhoso no sentido de dedicação, a pessoa precisa estudar, entender. E aí a gente está numa situação diferente, atípica. A gente não pode esperar um mês, 2 meses para o corretor assistir e aplicar. Por conta disso, eu estou abrindo o Top Corretor The Flash. Do que vem a ser isso? É justamente para o cara começar, ele vai... é para ele voar, é para ele voar mesmo. O que é para acontecer? É para o corretor pegar, ele vai assistir, ele vai ter acesso ao conteúdo do Top Corretor completo. Porém, ele vai assistir as aulas que eu vou indicar, no modo que eu vou indicar. A gente vai ter uma live muito em breve, assim que eu colocar o cronograma, eu vou divulgar para todo mundo. Mas vai ter uma live onde eu vou dar todas as diretrizes, provavelmente vai ser nos próximos dias essa live, mas aí vai ser só para quem é aluno do Top, não vai ser aqui aberto. Por quê? Eu vou dar as diretrizes de como caminhar de flash. Como a gente falou lá no início, o Everton falou, a gente precisa urgente se adaptar. A gente está no começo dessas 16 semanas que você falou, Everton? 16 semanas, 16 semanas que vai ter aí um turbilhão. Como que você vai prospectar nessas 16 semanas? Então você vai precisar ir para o digital. E por isso, você que quer saber do corretor de seguros, o Top Corretor de Flash, você vai me chamar em inbox e eu vou te passar todas as coordenadas. Não tenho maiores detalhes aqui ainda, porque eu decidi aqui, assim, de pronto, eu falei assim, eu vou fazer isso por eles, a gente vai lançar esse Top Corretor de Flash. Quem já é aluno do Top Corretor vai ter acesso a essa diretriz que eu vou dar. Lá você vai ter cross-selling, porque muitas vezes, além do Facebook como ferramenta para captação do lead, que é o que a gente vai utilizar, que é a que eu mais uso, é a que mais dá resultado para nós no custo-benefício,
Às vezes você fala assim, Cláudio, eu quero saber fazer um cross-selling bem feito, eu quero utilizar o digital para eu poder vender mais para minha própria carteira. Beleza, eu vou também lá dentro passar sobre cross-selling. A gente vai estar atuando aí nesse momento, justamente, não é um produto que estava no nosso roteiro, e devido a esse momento, a gente resolveu implantar aqui. Então, se você quer realmente vender no digital e utilizar a ferramenta Facebook para atrair muitos leads, você vai me chamar no inbox e a gente vai falar sobre isso. Mas vamos voltar aqui para o assunto, Everton. Apesar que esse também é um assunto, mas vamos voltar. Eu não quero colocar vocês em pânico, não quero colocar vocês em pânico, mas, olha, aproveitem essa oportunidade, porque é aquilo que a gente estava comentando do Corona, a gente está conversando no grupo de mentoria, eu faço parte lá com contadores renomados, contador do Show Business, contador de Luan Santana, outros mercados, de restaurantes, enfim, e já estão sentindo muito forte os efeitos da crise já. E aí o que acontece? Eu vou até pagar minha língua hoje aqui, né? Eu sempre bati nos automobileiros, sempre bati. Vocês têm que pegar o automóvel e fazer cross-selling, sai do automóvel, sai do automóvel. E hoje eu estou consciente de que se quem vai tirar, um seguro que vai tirar você da crise, que vai fazer você passar essa crise bonitinho, vai ser o seguro do automóvel. Porque ele é muito fácil de você vender, né? Fácil, eu digo assim, as pessoas já têm a consciência de que elas precisam. Verdade. Tem um número gigantesco de pessoas que não fazem o seguro do automóvel. 70% das pessoas no mercado brasileiro hoje não possuem seguro de automóvel. Então vamos buscar esses caras, meu, que vocês São estão mais de 30 milhões de pessoas. Se você não sabe fazer isso, meu filho, investe no curso, vai se capacitar, porque você vai ter um retorno muito rápido, muito rápido. Eu tenho feito também campanhas no Facebook, subo um público já qualificado. O Facebook tem umas ferramentas muito legais, eu não manjo muito, eu sou contador, mas estou virando marqueteiro, estou aprendendo. Agora vocês têm uma oportunidade de aprender, cara, com uma pessoa que, tem, sei lá, quantas mil conversões em vendas disso. Quanto que vale? Obrigada. Legal. Mas aí entra justamente, Everton, em outros dois pontos aqui que o pessoal colocou para nós, que é, Cláudio, vem duas perguntas que eu vou meio que juntar as duas que eu dei dando uma lida antes. É assim, já comecei a perder indicação de clientes porque trabalho com concessionárias com indicação. A movimentação está caindo, e agora? E a outra é, faço fiança. E dentro desses seguros, a imobiliária já não está mais, né, tão propensa a mandar as indicações futuras. O que fazer nessas horas? E aí entra justamente isso que você está falando assim, a gente tem que se adaptar. Mas não é o meu nicho nesse momento. Eu queria fazer carteira. A minha meta para 2020 era fazer carteira de seguro de vida, seguro de fiança, seguro residencial. Beleza, gente, dá para fazer um residencial pela distância? Dá, é digital. Então, todos os produtos que forem digitais, que você não precisa colher a assinatura do cliente, dá para você trabalhar tranquilamente. O que você precisa adequar é, você trabalhar com fiança, você tem parceria com uma imobiliária. A imobiliária não vai mais estar te passando indicação, ok. Você não vai cruzar os braços e chorar as pitangas. O que você tem que fazer? Mudar o foco. Por exemplo, hoje eu estava conversando com esse amigo que é especialista em fiança, e ele estava dizendo, Cláudio, a gente já estou planejando aqui para o time ações, porque o time dele hoje é mais receptivo por conta das parcerias que ele faz de imobiliária. Ele faz as parcerias, a imobiliária passa as indicações. Ele já está mudando os projetos, ele já está realocando a equipe e começando a treinar para vender vida. Ele falou, Cláudio, a gente vai aqui colocar os nossos esforços em vida. Eu falei, ok, vamos que vamos. É digital? Dá para fazer. Então, a gente precisa estar canalizando o público chegando, por quê? Não adianta você falar, o meu cliente, meu funcionário vai ligar para prospectar um automóvel, mas tem que ter para quem ligar, tem que ter o lead. E é justamente por isso que lá no Top Corretor The Flash eu vou ensinar como fazer essa atração do lead rápido, justamente para pensar em resolver esse aspecto. Certo? Uma coisa que não dá, certo? Com certeza. Uma coisa que não dá para nós empreendedores vivermos é com uma cabeça de que só vai viver de indicação.
É. Isso já foi, cara, já não te pertence mais. Hoje você vai ter que buscar o seu mercado. Não dá mais para você ficar esperando a coisa acontecer que você vai ser atropelado. Então você precisa estar no mundo digital, que o mundo digital é a forma mais rápida de você conseguir atrair pessoas para estar te vendo. Só que quando a gente fala também de estar no mundo digital, não quer dizer você replicar as fotos que a seguradora te manda da propagandinha. Não adianta você pegar aquele Exatamente. vídeo do gordinho cantor lá, tá com não sei o que, tá com tudo, isso não resolve nada. A primeira vez que eu vi esse vídeo, legal, bacana, pô, esse Depois corretor todo aqui mundo é usa. louco, investiu uma grana para fazer o gordinho cantar lá, eu colocar o nome dele. Só que aí o que aconteceu? Aí começou a bombar de vários. Pô, aí eu falei, mas quer dizer, isso aqui não vale Era da nada. Sul Então, América, né? Eu vi também. o Abravanel lá, o filho, o neto do Exatamente, eu vi. então, Eu assim, vi ó, também. uma coisa que você tem que pensar é que você tem que atrair o cliente para você, não para a seguradora. Se você ficar utilizando as fotinhas da seguradora, você está fazendo marketing para eles, não para Propaganda para você. ele. Propaganda Então para é eles. E isso às que vezes você faz a propaganda provavelmente e o você outro vai corretor ensinar. leva. E às vezes você faz a Então, propaganda e o outro corretor leva, não é? piorou. Aí Tem. você, mano, se mata, né? É verdade. E aí, uma outra coisa que eu anotei aqui para falar, e não é nem pergunta, que daqui a pouco eu vou abrir aí para pergunta, que a gente tem acho que só mais 10 minutos, senão o Instagram vai cair, corta a gente, né? O tempo voa, ainda mais papo legal desse. Que assim, a crise vai chegar, muita gente vai perder emprego nesse nosso Brasilzão afora? Infelizmente vai. Infelizmente vai. Ah, vai ter gente que não vai, de repente, conseguir fazer a renovação do seguro? Infelizmente vai. Porém, nós como corretores, nós temos que ter opções mais acessíveis para os nossos clientes. Então, você pode procurar um produto roubo e furto, você pode procurar um rastreador que tenha um conjugado com um seguro que saia mais barato. E eu sei que às vezes parece que eu estou fazendo propaganda dos meus próprios serviços, Arthur. Às vezes eu fico até com vergonha, assim, toda live que ela fala parece que é propaganda. Mas se eu uso é porque eu acredito. Então, assim, produto mais acessível, Surrai. Produto que tem conexão com rastreador, Ituran com seguro. Sou assessoria dos dois, tá? Se vocês quiserem, me chamem em box. E vamos falar a verdade, ó. Vamos falar a verdade. Quando eu comecei a trabalhar com contabilidade para corretor lá em 2010, eu emitia para cada. Eu sempre tive o hábito de emitir as notas fiscais para os clientes, né? Eu compro essa briga, eu sou o faturista do cliente. Isso é Eu bom. emitia nota para 3 seguradoras do grupo Porto. Vamos falar, Porto Azul e Itaú, Certo, exemplo. certo. Hoje, cada cliente eu emito cerca de 10 a 15 notas diferentes, ou seja, não tem como, o mundo mudou. Então, assim, o que você acha que vai acontecer quando essa crise começar a bater forte, que as pessoas começarem a perder emprego? Porque os lojistas já estão fechando, shopping fechando, vai haver desemprego. Entre ter que contratar um seguro de uma Porto Seguro, o cara está desempregado. O cara entre contratar um seguro de uma Porto Seguro e ele putz, não tem condição. E deixar o carro dele sem nenhum tipo Sem de nada. guarda, não é melhor ele colocar, então, de repente, o Ituran e ter pelo menos, não estou depravando o produto da Ituran, mas ter pelo menos um jeito de ele conseguir localizar o veículo dele, ter algum tipo de cobertura, E o do legal, que não ter nada. e o legal da Ituran é que é com seguro. Tem um produto deles que é Então, bem mais melhor ainda. barato e é com seguro. E usa as seguradoras tradicionais do mercado. Então, não é que ele está sendo uma cooperativa, nada disso. Ele foi nas seguradoras, quem é legalizada para trabalhar com isso, foi lá, fez uma parceria com eles, então ele oferece o rastreador com seguro. Então, ele Então, deixa eu ver compra se no eu entendi. Ele atacado. não é só um rastreador, né? Então, assim, eu não sou da área, também não entendo muito, mas, assim, ele então não é só um rastreador. O que eu quis dizer, assim, o cara tá desempregado, entre ele não ter nenhum seguro, não ter nada, e ter pelo menos um rastreador, um bloqueador, pô, beleza. Ainda é melhor, claro. É verdade, exatamente. Mas se E ainda é tem um esse o rastreador, papel. pô, pior ainda. Pô. Exatamente, porque o que acontece? Ele compra da seguradora no atacado, coloca o rastreador que deixa o risco menor, oferece a venda para os clientes, então ele vende esses produtos como um pacote, sai mais barato, a seguradora é quem é a garantidora do risco, ele é quem cuida do equipamento, porque ele é uma empresa de tecnologia, e faz essa conexão aí, e o cliente no final, e ainda parcela em 12 vezes. Todas as vendas são em 12 vezes. Então,
Enfim, me chama no inbox que aí eu entro nos detalhes. A gente só tem mais Agora, 6 minutos, né? eu queria fazer uma perguntinha para você, para colocar você na parede agora. Diga. Fala, Amanda, adoro. Vamos lá, então. Você só trabalha suas comissões de automóvel a 25%? Você só vende se for 25%? Não, eu começo ancorando. Como que eu faço? Eu gosto de trabalhar a comissão lá em cima. Eu tenho o meu custo mínimo de vendas. Então, qual o meu custo mínimo? Meu custo mínimo é 100, é 150, é 200. Cada um tem o seu custo mínimo. Eu faço esse cálculo em real, quanto é. E eu digo dentro dos cálculos na hora de vender o quanto eu preciso ganhar. Então, eu ancoro o preço lá em cima, em tabela quase que cheia, se não cheia. E aí eu começo a sentir o cliente. E na negociação, eu vou trabalhando o que eu acredito que tem que ser. Quando eu acho que tem que diminuir, eu diminuo. Mas a minha média de comissão não é baixa. Mas em tempos de crise, se eu vou perder o cliente, vamos pensar, não no tradicional, tá, gente? No dia a dia eu ia falar, evita dar A, porque senão a gente vai virar leiloeiro. Mas em tempos de crise, você vai ver que vai perder o negócio, vai ver que vai perder o cliente, acho que vale você repensar de repente, mas não para ser leilão, tá? Eu odeio leilão. Sim. E eu acho que isso tira o demérito da profissão. Mas o que eu estou entendendo, então, assim, que para você não importa o percentual da comissão, você tem um mínimo de comissão mínima que você precisa colocar, com lucratividade, obviamente, que você analisou através da sua realidade da sua corretora, porque você tem lá seus X funcionários, é diferente do outro, do amiguinho que tem 5, né? Então você analisou qual é a sua realidade e você chegou, olha, meu mínimo é esse. Você começa a trabalhar de cima para baixo até chegar nesse mínimo. Opa, exatamente. Certo agora, então entregue para o mercado, vai, filho, segue seu caminho. Mas você está trabalhando para ter ganhos, né? Então, isso que eu queria chamar a atenção quando eu fiz essa pergunta para você, porque tem muito corretor que o cara fica nessa situação assim, não, mas tem que ser menos que 20%, eu nem trabalho, porque, eu tenho que honrar a minha classe. Cara, você tem que honrar a sua conta bancária, a sua empresa tem que ser lucrativa. Você deixa de ganhar porque você não quer fazer uma escala, ganhar um pouquinho menos, mas de repente... É aquilo, existem 2 pontos aí. Você vender em massa, para você poder baixar a comissão, você tem que vender muito. Você tem que estar vendendo muito para compensar. Então, tem esses 2 pontos que você tem que ir pesando. E, gente, a gente tem 4 minutos. O Instagram vai derrubar a gente. A gente vai continuar aqui falando. Na hora que cair, caiu. Um beijo para todos vocês que ficarem, mas vamos responder mais alguma. Vamos ver. Quem colocar a próxima? Lá no começo, aí eu acho que tinha a Carla, que ela tinha perguntado assim, a ajuda de custo substitui o vale-refeição e o vale-transporte? Não. São coisas distintas. A ajuda de custo ela está mais relacionada a você, por exemplo, como nós demos lá o exemplo, de repente, a questão da energia elétrica, a questão da internet, que a pessoa está usando a internet própria, o computador dela própria, de repente, porque a empresa não tem condição de mandar todo mundo, como você fez, mandar o computador lá para casa da pessoa. Mas se a pessoa, de repente, se disponibiliza, põe dentro de um contrato aditivo todas essas regrinhas, e aí a ajuda de custo, ela não vai substituir o vale-refeição, beleza? É isso mesmo. Gente, tô aqui mais uma pergunta. Enquanto isso, você procura outra. Vamos fazer isso para ver o que dá para a gente responder, Everton. Tá aqui. Qual o sistema que utiliza para gestão de produtividade e controle dos tickets de cada ferramenta? É o Pipefy, é P-I-P-E-F-Y. Só repetindo aí para vocês. E você que ainda é do marketing digital, né? Você ainda liga o seu RD Station, que é a sua ferramenta de marketing, com o Pipefy, que é lindo e maravilhoso. Mas na realidade eu não uso o RD, eu uso o Lead Lovers. Você usa o Lead Lovers? Eu que uso o RD. E quem é aluno do Top Corretor ainda tem 70% de desconto por 2 meses. E o Lead Lovers também é maquininhas de vendas lá, né? Também isso aí, é mesmo esquema que o RD. Aqui tem uma pergunta se essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada por 24 horas. A gente baixa ela. Eu vou subir ela no YouTube e no Facebook para vocês poderem assistir, reassistir, pegar esses nomes de ferramentas que a gente passou. Mas aqui fica 24 horas. Show de bola. Vamos ver. Você achou mais alguma informação aí? Alguma pergunta? Não achei. Tá subindo agora aqui um monte de nome aqui do papo. Pessoal colocando aqui o Kleber, que é seu cliente e meu franqueado. Opa, dois monstros. Uma área de seguros e outra na área de contabilidade. Muito bom, adoro! Hot Seg na área. Gente, a gente tem uma franquia também, aquela que adora fazer propaganda, sou eu.
Marketing é E isso tudo. você está me devendo, hein? Eu quero uma live só para falar disso, porque eu tenho muitos corretores que eu acredito que faça Vamos, mais sentido entregar para a sua franquia toda a parte de operação e o cara focar em vendas, que isso é uma estratégia também. precisamos. E aí só preciso que explicar melhor para eles e tudo mais. Então, de repente, no futuro aí, a gente também é um Vamos. bom tema para falar. Vamos fazer. Acho que a semana que vem, se o Corona deixar, a gente vai estar junto na quarta-feira lá no Profissional de Lá Seguros. no programa Profissional de Seguros, entrevistando lá o diretor do Isso, Ibrafor. restam 28 segundos. Apareceu aqui para mim, gente. O pessoal Boa está perguntando do noite. decreto da SUSEP, a gente vai tratar isso lá na semana que vem, tá bom? É Então é isso aí. A pessoal. questão da SUSEP, 16 segundos, 15 segundos, está acabando, Grande gente. abraço, tchau! Obrigado, beijo. Adorei estar com vocês, foi muito produtivo. Me chamem no inbox para as dúvidas que vocês ainda tiverem, que a gente ajuda vocês. Obrigado, Eu vou Everton. tirar uma fotinha aqui Beijo. ainda, hein?